2 vezes mais rápidos que o som, tão alto que dava para ver a curvatura da Terra e uma sensação indescritível de parecer viajar no tempo. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre o Concorde, o mais icônico avião supersônico da história. Do aeroporto de Heathrow, em Londres, e do aeroporto de Orly, nos arredores de Paris, os primeiros Concordes com passageiros comerciais decolavam simultaneamente em 21 de janeiro de 1976. O voo de Londres ia para o Bahrein, no Golfo Pérsico, e o de Paris para o Rio de Janeiro, com uma escala no Senegal. Quando em cruzeiro, o jato viajava a incríveis 2.180 km por hora, ou Mach 2, 2 vezes a velocidade do som. Uma façanha que poucos tiveram a oportunidade de presenciar. Voando tão alto, turbulência era coisa rara para o Concorde. Olhando pela janela, podia-se ver claramente a curvatura do globo terrestre. O avião era mais rápido que a velocidade de rotação da Terra. E isso se fazia notar quando a decolagem em Londres era no começo da noite e o pouso em Nova York acontecia ainda durante o dia. Era como um pôr do sol invertido e a sensação de uma viagem no tempo. Com asas alongadas e viradas para trás, cabine bem estreita e bico fino que deslizava para baixo durante o pouso para melhorar a visibilidade do piloto, o Concorde foi um dos aviões mais bonitos de todos os tempos e uma das maiores inovações da engenharia humana. Os voos supersônicos foram o culminar de um esforço de 12 anos que uniu engenheiros ingleses e franceses na tentativa de criar um concorrente para o soviético Tupolev Tu-144. Em 1962, 15 anos após o piloto Chuck Yeager romper a barreira do som, a Grã-Bretanha e a França assinaram um tratado para desenvolver o primeiro avião supersônico de passageiros do mundo. No ano seguinte, o presidente John Kennedy propôs um projeto semelhante nos Estados Unidos, mas a ideia nunca foi para frente. Havia imensos desafios técnicos na construção de um avião capaz de superar a barreira do som. Os motores precisavam ser 2 vezes mais potentes do que os fabricados para os jatos normais, e toda a estrutura tinha que suportar um enorme problema. Quanto mais rápido um objeto se move, maior é o atrito com o ar. E quanto mais atrito, mais quente o material fica. Os engenheiros escolheram ligas de alumínio e tiveram que montar um avião sem soldas. A temperatura mais alta que o alumínio pode sustentar durante a vida útil da aeronave é de 127 graus, temperatura que é atingida quando o avião viaja a exatos Mach 2.02. A ideia inicial do projeto era que o Concorde pudesse chegar a Mach 2.5. O problema era que a estrutura teria que ser feita em titânio, mas em quantidades que eram inviáveis para manter o projeto. De fato, cada especificação foi cuidadosamente pensada. Os motores turbojatos foram escolhidos porque os turbofãs tinham muito atrito. A pressão da cabine foi ajustada para o máximo conforto do passageiro, ou seja, mesmo o avião voando a 18 km de altitude, o passageiro se sentia como se estivesse a apenas 1.800 metros. Também ajudava os clientes a apreciar melhor a comida, já que altitudes maiores afetam negativamente o paladar. A maior parte da superfície teve que ser coberta com uma tinta branca, altamente refletiva
para evitar o superaquecimento da estrutura de alumínio. O acabamento reduzia a temperatura da fuselagem em até 11 graus. Após o pouso, ao tocar nas janelas pelo lado de fora, era possível ainda sentir o calor. Mas tanta tecnologia tinha um preço. Um preço que poucas companhias aéreas estavam dispostas a pagar. A crise do petróleo nos anos 70 atingiu em cheio o mercado da aviação e uma avalanche de cancelamentos de pedidos surpreendeu negativamente os governos da França e Inglaterra. Acidentes com vítimas fatais do concorrente do Concorde, o Tupolev, não ajudaram em nada e alegados problemas ambientais vieram à tona. Apenas 2 empresas investiram no projeto, as 2 principais companhias do Reino Unido e França, a BOC, hoje British Airways, e a Air France. Ao todo, somente 16 unidades foram fabricadas para as 2 companhias. O público ficou maravilhado com a aeronave, mas voar nela era para poucos. As passagens eram ainda mais caras que as dos voos de primeira classe e ultrapassavam os $10.000 em valores atuais. Muito pelo elevadíssimo consumo de combustível necessário para fazer o Concorde viajar 2 vezes mais rápido que o som. Para que os voos supersônicos dessem lucro, eles tinham que decolar com pelo menos 90% de sua capacidade, o que nem sempre acontecia. A rota brasileira, por exemplo, tinha uma ocupação média de apenas 50%. E por isso, foi uma das primeiras a ser extinta. Mesmo assim, o Concorde continuou conectando a Europa e Estados Unidos com uma velocidade e glamour poucas vezes vistos na história. Com tantos recordes quebrados pela aeronave, sempre foram grandes os temores de que algo de mal pudesse acontecer. E aconteceu. Um acidente fatídico na tarde de 25 de julho de 2000. O Air France 4590 mudaria para sempre a história do Concorde, que até o momento não tinha sido protagonista de nenhum acidente em 31 anos de serviço. A aeronave partia do aeroporto de De Gaulle, em Paris, em direção a Nova York. Quase imediatamente após a decolagem, o avião caiu perto de um hotel em Gonesse. Uma enorme bola de fogo foi vista à distância e todas as 105 pessoas no avião foram mortas imediatamente. A investigação revelou que o Concorde, durante a corrida de decolagem, atropelou detritos deixados por outra aeronave, que fizeram um dos pneus explodir e atingir um dos tanques de combustível, iniciando rapidamente um incêndio fatal. Após algumas melhorias no projeto, o jato supersônico voltou aos céus em novembro de 2001. Mas o mercado da aviação havia sofrido outro duro golpe: os ataques de 11 de setembro. Com cada vez menos pessoas dispostas a pagar preços exorbitantes de passagens e com um custo cada vez mais elevado de manutenção, os céus ouviram o boom supersônico do Concorde pela última vez em 26 de novembro de 2003. O Concorde é apenas uma peça de museu agora. Mas o sonho de voar mais rápido que o som não morreu. Vários fabricantes de experientes como a NASA, até a Lockheed Martin, a novatos como a Boom Supersonic, não faltam com tentativas de tornar as viagens mais rápidas que o som viáveis novamente. Mas todos os velhos empecilhos ainda se fazem presente hoje. E parece que aeronaves tão icônicas quanto o Concorde vão ficar ausentes do céu por muito tempo. Gostou de conhecer a história desse avião magnífico? Conte nos comentários. Até a próxima!